Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Programação 1, onde falaremos finalmente sobre Python, né? Por favor, apertem os cintos, respire fundo e vamos juntos. Então, veremos algumas características da linguagem, modos de execução, tipos básicos de dados, falaremos sobre criação de variáveis, os tipos das variáveis, algumas palavras reservadas que são exclusivas da linguagem. Falaremos sobre os operadores lógicos, aritméticos, relacionais, operações entre bits, mistura e conversões entre tipos, operações sobre strings, sintaxe semântica e atribuições. Devido à fácil aprendizado e à rápida codificação, ela é muito aceita no mercado. Possui uma grande biblioteca, existe uma comunidade muito forte trabalhando aí com Python, criando as novas bibliotecas, novos recursos. Ela é multiparadigma, né? Significa que ela tem várias formas de você programar. A forma imperativa, onde você declara um comando após o outro. Tem a forma estruturada, onde você quebra o programa em unidades funcionais. E tem a orientação a objeto, que é quebrar o programa em unidades funcionais, dando alguns outros recursos. Ela, como já foi falado, né, ela é portável, ela é interpretada e qualquer código que você criar, desenvolver, você pode utilizar em outras máquinas e outros sistemas operacionais, contanto que tenha o interpretador Python instalado na sua máquina. Para nós que vamos usar Python, temos duas formas. Tem o modo interativo, né, utilizando aí o shell, e tem o modo script. No modo interativo, você vai botando um comandinho, aperta Enter e você já vê o resultado. Próximo comando, Enter, e você vai já ver logo de cara o resultado. Isso é legal quando você quer testar pequenos comandos, ver se o que você está fazendo está certo, ou seja, realizar pequenos testes. Agora, se você quiser desenvolver grandes programas, saia do modo interativo, você vai ter que ir para o modo script, né? Neste caso, você vai ter que utilizar alguma IDE, alguma ferramenta de desenvolvimento. Bem, no modo interativo, nós utilizaremos linhas de comandos no shell do próprio Python. Vou já mostrar para vocês como é que faz isso. O interpretador imprime os resultados nesse shell, nessa telinha, né? Tem o prompt, onde o teclado fica lá piscando, né? O cursorzinho do teclado fica piscando, é lá que você vai escrever os seus comandos. Você escreve o comando e aperta Enter. Vamos chamar o shell. Você pode vir aqui, né? Vou chamar aqui o prompt do comando. No seu terminal, pode ser o Windows, Mac, o Linux, terminal qualquer que você tem aí, dependendo do seu sistema operacional, você bota Python e aperta Enter. Pronto, veja que está aqui as 3 setinhas para a direita e está aqui o cursor piscando. Aqui você pode botar os seus comandos. Por exemplo, help, né? E aí vai aparecer um monte de coisinhas aí do help. Bem, no momento eu não vou botar tantos comandos, porque para a gente agora inicialmente não precisamos dessas informações. Também é possível você utilizar através do idle, que é um ambientezinho de desenvolvimento que você instala no seu computador assim que você instala o Python. Então você pode vir aqui, idle, pronto. Veja que também é o shell, né? 3 setinhas para a direita, cursor piscando. Então, help, aquela mesma comandozinho, né? Vou fazer, por exemplo, aqui, a recebe EAD. Pronto, isso quer dizer o quê? Que eu criei uma variável chamada A e atribuí, botei dentro da variável A o conteúdo EAD, que é um texto. Eu vou criar outra variável, B, cujo conteúdo é UFP. Pronto. Então, se eu botar aqui A, apertar Enter, vai aparecer AD. Se eu botar B, vai aparecer U. Eu posso fazer o comando C recebe A mais espaço mais D. Nesse caso, C vai ter EAD espaço hífen espaço UFP. Ok? Então, se eu botar aqui C, como eu falei, né? Ou então,
você pode botar print C, certo? A diferença é que aqui vai aparecer as aspas simples, né? Aqui não aparece as aspas, vai realmente só o conteúdo. Então veja que eu estou botando comando por comando, certo? Bem, no modo script, o que é que acontece? Escreve-se todo o programa em um editor de texto, pode ser o bloco de notas, o Notepad++, um editor de texto feito mesmo no prompt de comando, o VI, qualquer um que você quiser, né? Contanto que na hora de salvar o arquivo, você bote a extensão .py. Isso significa que é um arquivo do tipo Python e o interpretador Python está habilitado para abrir esse arquivo e interpretar os seus comandos. Quais são as IDEs? Então, como modo script, você precisa de uma IDE, né? Então, no nosso curso, nós utilizaremos bastante o idle, porque nossos exemplos são exemplos simples. Mas eu recomendo muito também, utilize o VS Code. Quem quiser, pessoal, utilize logo direto o VS Code, né? Você já vai pegar os melhores recursos, os melhores plugins, vai facilitar bastante a sua vida. Tem o Code Sculptor, tem alguns editores online que você desenvolve no seu próprio navegador, certo? Fique à vontade. Eu utilizarei na maioria das vezes o idle. Então, no modo script, eu venho aqui, File, New File. Você pode botar, eu vou botar alguns comandos básicos. Então, veja que A mais B é o operador de concatenação que nós falamos na última aula, certo? Então, veja, para executar, eu preciso salvar o arquivo e depois vir aqui Run. Na verdade, você pode botar logo direto Run, né, para executar. Ele vai pedir para você salvar, né? Vou botar o nome aqui, teste.py. Salvei aqui. Professor, não saiu nada. Esse é das diferenças do modo script para o modo shell, porque eu não mandei. Então, para isso acontecer, você tem que botar o comando print, abre parênteses e dizer o que é que você quer escrever. No caso aqui, eu vou botar C. Agora sim, apertando F5, ele vai pedir para salvar. Pronto. Então, você vai, para aparecer alguma coisa aqui, você tem que mandar exibir com o comando print. Com relação aos tipos de dados, pessoal. Bem, Python tem alguns tipos básicos, alguns tipos primitivos, né? E tem os tipos complexos. Vamos falar inicialmente dos tipos básicos. O primeiro deles é o inteiro. No inteiro você vai botar valores que são negativos, zero e positivos, né? A diferença de Python para algumas outras linguagens é porque Python ele não vai limitar o tamanho do seu inteiro. Então você pode ir teoricamente de menos infinito a mais infinito, né? O que vai limitar é a quantidade de memória que você tem para representar este número. Então às vezes você bota para um programa de cálculo científico para gerar um número absurdamente grande, Python vai demorar porque ele está tentando, se esforçando, se matando para gerar esse número grandioso que você mandou, certo? Diferente de outras linguagens, não, que ele vai até de um número muito grande até mais um número muito grande, certo? E aí, se ele não conseguir representar, o programa para dar um erro. Python não, ele vai tentar. Os floats, pessoal, equivalem aos reais ou os fracionários, né? Então, toda vez que você quiser botar um número fracionário, você vai ter que utilizar float, né? Que é em relação ao ponto flutuante, né? Que é esse pontinho aqui que serve para definir a parte inteira e a parte decimal. Também eu posso botar os números negativos fracionários, zero fracionário e os positivos fracionários. Veja, pessoal, que os tipos todos são definidos com caracteres minúsculos. Int, float, bool, complex, str. No caso do tipo bool, só é possível dois valores, ou é true ou false. Veja que os dois começam obrigatoriamente com letras maiúsculas, os valores, não o tipo. Temos também o complex, onde no complex nós teremos valores que são complexos, onde tem a parte real e a parte imaginária. Falaremos sobre o complexo mais na frente. Temos também o tipo str. O str equivale ao string. Então, você vai botar uma cadeia de caracteres, como urf, sead, mil, né? Cuidado que esse mil aqui não é numérico, ele é um texto. Tanto faz se você botar com aspas duplas ou aspas simples. O Python vai tratar da mesma forma, certo?
Mas se você começou com aspa dupla, termine com aspa dupla. Se você começou com aspas simples, termine com aspas simples. Tudo bem? Para você ver um tipo do dado, você precisa utilizar o comando type. Eu botei esse atalhozinho aqui para mim. Na minha apresentação vai dar certo, porque ele está apontando para uma pasta específica do meu computador. No caso de vocês, eu creio que vai dar errado. Então, você vai ter que vir aqui e editar e apontar para o local onde está os seus arquivos, né? Esses arquivos estarão disponíveis dentro lá do site que eu vou, de algum link que eu vou disponibilizar para vocês futuramente, tá certo? Então, abrindo isso daqui. Então, tá aqui, eu já deixei pronto este comandozinho aqui. Eu tenho aqui A recebe menos 5, é inteiro. B recebe 3.1415, é um float. C recebe 4 maior que 2, 4 maior que 2, sim, true, então aqui é true. D recebe 4 mais 6J, ou seja, é um complexo. E é um texto 1.00, então veja, isso daqui é um texto. Quando eu mandar imprimir, o que é que vai sair? Tipo de menos 5, é classe int, como a gente já sabia, e 3.1415 float, true, booleano, 4 mais 6j, complex, e 1.00 str. Veja que aqui não vai dizer que é fracionário, porque isso daqui não é um fracionário, isso daqui é um texto. As variáveis, elas não precisam ser declaradas. Nós vimos lá no nosso pseudocódigo que a gente tinha uma área para definir as nossas variáveis. Nós utilizávamos o var e antes do início do programa nós declararíamos todas as nossas variáveis. Aqui não precisa, você pode declarar uma nova variável a qualquer momento, em qualquer parte do programa. São criadas através de atribuição, ou seja, para criar uma variável você precisa apenas fazer uma única atribuição. Você pode botar qualquer tamanho de variável, por exemplo, EAD, UFMA, Teresina, Piauí, curso de gestão de dados 1. Isso tudo é uma variável com 200 caracteres. O Python vai deixar você colocar. Só não é muito útil, né? Tente utilizar nomes pequenos, mas que sejam representativos. Por exemplo, curso, nome, salário. Pelo amor de Deus, utilize nomes representativos. Se você quer fazer o seu saldo do seu banco, saldo da conta corrente, o saldo total, você não vai botar banana recebe abacaxi mais caixa de fósforo. Então pode conter letras maiúsculas ou letras minúsculas, números e também o underline, certo? Agora, cuidado. Letra minúscula é totalmente diferente de uma letra maiúscula. Se você tiver a palavra, por exemplo, curso, onde uma das letras é maiúscula, é totalmente diferente de curso, onde todas as letras são minúsculas ou todas as letras são maiúsculas, certo? Ou seja, Python é sensível ao caso, ou seja, ao tamanho da letra. Não devem conter espaços ou caracteres especiais, como C cedilha, tio, aspas simples, aspas duplas, acentos, resto da divisão inteira, o i comercial, parêntese, chaves, colchetes. Outra característica, também não pode começar com números, tem que começar com letras maiúsculas ou minúsculas ou com underline. Ser palavra reservada da linguagem. Você não pode criar uma variável com nome bool, porque bool é reservado. For, eu quero criar uma variável chamada for. Não pode, o for já é exclusiva da linguagem. Então, já falei, utilizar nomes significativos. Você também pode utilizar o underline para nomes múltiplos, por exemplo, salário base, conta corrente. Então, alguns exemplos do uso correto de variáveis, né? Então, A recebe 1, A recebe 1.0, está certíssimo. A maiúsculo recebe o complexo 5 mais 3J. Está perfeito, né? Então, se você botar o print A, veja que eu acabei de inicializar aqui o idle, então não tem nenhuma variável A, nem a B, nem a C, certo? Então, vou criar agora a variável A maiúsculo, 3 mais 5 mais 3J. Se eu criar agora A recebe 555. Então, se eu botar agora, veja aqui, se eu botar A vai ter 525, se eu botar A maiúsculo vai ter
5 mais 3J. O A maiúsculo é uma coisa totalmente diferente do A minúsculo. Vamos ver aqui alguma curiosidade sobre o A maiúsculo, que ele é complexo. Então, print. Então, se eu quiser apenas a parte real ou a parte imaginária, eu tenho que botar o ponto real ou o ponto imagem, certo? Então, aqui será impresso A, cujo conteúdo é 5 mais 3J. Aqui será impresso apenas a parte real, que é 5. E aqui será impressa apenas a parte imaginária, que é 3. Então, outro testezinho aqui. Se eu botar A identicamente igual a A, ele vai dizer que não, são coisas totalmente diferentes. Um é 555, o outro é 5 mais 3J, né? Então, A é identicamente igual a Azinho, falso. Veja, eu estou criando aqui uma variável teste, cujo conteúdo é true. Então, está criado. Então, se eu botar aqui teste, true. Tem aqui nome aluno recebe Sclebelton. O nome é feio, mas o comando está correto. Veja, nome, underline, aluno recebe Sclebelton. Alguns exemplos incorretos. Por que eles estão incorretos? Primeiro, aqui está errado porque inicia com numérico. Não pode começar com numérico. Aqui está errado porque tem um espaço. Aqui está errado porque return é uma palavra reservada da linguagem Python. E aqui está errado porque no nome existe um caractere especial. Bem, e para finalizar essa parte, a primeira parte desta aula, vamos ficar nas palavras reservadas. Já que nós falamos aqui em palavras reservadas, né? Quais são essas palavras reservadas que só o Python pode utilizar? Python tem apenas 29 palavras reservadas. Você não é obrigado a decorar todas elas, né? Algumas você vai utilizar com bastante frequência, outras nem tanto assim. Mas, caso você queira saber aqui quais palavras reservadas Python tem, e você não está com esta apresentação, você pode utilizar esses dois comandozinhos aqui. Este primeiro comando, import keyword, vai dizer para o Python o seguinte: olha Python, eu estou precisando de uma biblioteca. E que é uma biblioteca? São arquivos Python que já incluem, você pode reutilizar para incluir esses recursos dentro dos seus programas. Certo? No caso aqui eu estou importando a biblioteca keyword. Quando eu fiz esse keyword, eu posso agora utilizar esse comando aqui. Se eu não fizer esse import e passar diretamente para cá, o Python vai dizer, olha, eu não sei o que é keyword.kwlist, certo? Ele só vai reconhecer depois que você fizer a importação. Então, já que eu já importei, print keyword.kwlist. Ok, então tá aqui todas as palavras reservadas do Python. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente continua falando sobre Python. Ok? Forte abraço, tchau, tchau.